Boa Boa noite. noite. Agora sim. Oi, vamos esperar todo mundo entrar. Isso. Mas essa aula vai estar disponível, tá? Vai ficar disponível no Eduz. Quando vocês entram agora, tudo que vocês acessam do conteúdo, a gente vai colocar na plataforma. O Isso. que que já tem na plataforma? As 30 prescrições que a gente usa na nossa rotina, o material de veículos funcionais que tem na plataforma Eduz de vocês. Então, todo mundo que já comprou, é só depois fazer um cadastro na plataforma Eduz pelo mesmo e-mail que vocês fizeram o pagamento, que todo o material vai estar disponível. E depois, todos os vídeos vão estar disponíveis também na plataforma Eduz pelo Nutrur, que é uma parte que fica só do conteúdo de vídeo. E tudo isso vai ficar disponível por um ano. Por e-mail, vocês vão receber todos os links das aulas. Então, não estou conseguindo acessar. Você consegue acessar pelo link da aula que vai receber por e-mail, tá? Daqui a pouquinho, daqui a uns 10, 5 minutinhos no máximo, o e-mail vai chegar junto com o material em PDF. Então, também o material em PDF de cada aula também vai ser enviado por e-mail. A gente só não Isso. consegue enviar a aula porque fica pesado, então não tem como enviar. Então, vai ficar lá na plataforma. Isso aí. Boa noite. E Maria, Ana. Vou esperar só uns minutinhos, porque o que a gente vai começar mostrando um pouco do cronograma que nós montamos. Ao todo são 16 aulas, tá? E a gente vai contemplar, então, diversas doenças: acne, melasma, hipercromia pós-inflamatória, pele sensível, rosácea. Então, a gente tentou dividir de uma forma para ficar mais didático e não ser um curso só que a gente é, joga as fórmulas para vocês. Não, a ideia é a gente entender também a fisiopatologia das doenças, os mecanismos envolvidos. Depois a gente aprende sobre os ativos e aí a gente consegue desenvolver um senso crítico na hora de fazer as nossas fórmulas manipuladas, entender por que cada ativo está entrando naquela fórmula, qual o objetivo de cada ativo. E também julgar, não julgar, mas entender e ter um senso crítico sobre os produtos já disponíveis no mercado, né? Porque alguns têm um valor de mercado muito alto, e será que eles entregam tudo isso? O que que tem nessa fórmula para ela custar tanto? Ou isso é só marketing, valor da marca? Então, a gente criar esse conhecimento e não só decorar algumas 3, 4 fórmulas, não é esse o objetivo. O objetivo é construir um conhecimento que no final do curso vocês vão ter segurança total de montar as fórmulas de vocês, de fazer o tratamento individualizado para o seu paciente, conseguir montar fórmulas muito melhores, superiores ao que a gente tem disponível no mercado, e vocês vão entender por que isso também, né? E um conhecimento que vai ficar para sempre para vocês, tá bom? Deixa eu abrir, já tem bastante gente aqui. De qualquer forma, essa aula está sendo gravada e vai ficar disponível mesmo para quem não conseguiu entrar, porque a gente sabe que é uma correria a vida de todo mundo. Então, eu vou começar mostrando um pouquinho do cronograma. Deixa eu abrir o chat aqui. Boa noite. Oi, Maria. Boa noite, Tamires. Gente, qualquer dúvida, vocês podem ir mandando no chat. Eu só vou abrindo aos poucos, tá? Para não interromper toda hora, mas no final a gente vai ficar tirando todas as dúvidas. Então, a vantagem de participar online é isso, que se em algum momento você já não entendeu alguma coisa, já deixa a pergunta, no final a gente esclarece todas as dúvidas. Para quem não me conhece, meu nome é Isabelle Orletti, eu sou dermatologista, formada pela Santa Casa de Vitória, e fiz a minha pós-graduação em cosmetria no Albert Einstein, e junto com a minha colega Ana Carolina, está aqui do meu lado, que fez a residência também comigo, e também a pós-graduação em cosmetria no Einstein, a gente fez juntas. Então, uma boa noite, deixa eu já abrir aqui para vocês o cronograma. Me ajuda. O cronograma tá.
Não é nada disso. Ah, vou pôr desktop. Uhum. Share. É só você abrir. Aqui. Isso. Vamos lá, pessoal. Vocês conseguem ver minha tela? Tá tudo certo? Chat. Sim, então vamos lá. Então a gente dividiu aqui mais ou menos mais ou menos assim para vocês terem uma ideia os objetivos de cada aula. Então nessa primeira aula nós vamos começar do básico falando das bases, os veículos dermatológicos que vai ser o start da nossa prescrição. A gente entender as diferenças de um creme, uma loção, um gel, um sérum, aonde que a gente aplica cada situação, o que que não é compatível, o que que a gente deve evitar para evitar erros também na manipulação. A segunda aula, que também é gratuita, será sobre ativos antioxidantes, tá? Então, nós vamos entender quais são esses ativos, a função de cada um, aí vem entrar a vitamina C, a niacinamida, em que situação nós usamos eles, combinações que podemos fazer para entregar esse tratamento com esse foco de antioxidante, em que doenças que eles são bem-vindos, em que contexto esses ativos são bem-vindos. A terceira aula aqui, pessoal, eu coloquei porque é o feriado, então pode ser que sofra alteração a data da aula, tá? Como se diferenciar com cosméticos e manipulados, a importância da manipulação, o que ela pode entregar mais no seu consultório, como você pode agregar valor com esse conhecimento diferenciado. Na quarta aula, a gente vai começar a entrar nos tópicos de doenças. Então, antes de jogar fórmulas para acne e rosácea, a gente precisa entender sobre a doença, os pilares da doença, para a gente escolher os ativos que vão atuar em todos os pilares. Então, a gente precisa ter esse conhecimento prévio, entendendo os pilares da acne e da rosácea. Depois a gente já segue para as formulações. Aí, uma vez que a gente construiu esse conhecimento das doenças, a gente vai entrar nas formulações para acne e para pele oleosa, para rosácea. Terminando esse módulo, nós vamos entrar no módulo do melasma, das desordens pigmentares. E aí, na primeira aula, a gente vai destrinchar toda a cascata da melanogênese, entender o processo de pigmentação da pele, porque o tratamento de melasma ele é super complexo e a gente precisa ter esse conhecimento sobre a melanogênese antes disso, para quando a gente entrar na próxima aula nos ativos clareadores, que vão ser voltados para desordens pigmentares, e aí tanto melasma, hiperpigmentação pós-inflamatória, a gente entenda onde cada coisa vai atuar para fazermos escolhas inteligentes. Saindo do tópico das desordens pigmentares, a gente vai entrar no envelhecimento. E aí a gente precisa começar a entender o envelhecimento intrínseco, o fotoenvelhecimento, quais são as alterações que acontecem na pele, e vamos começar a montar fórmulas anti-aging, os ativos que atuam diretamente no envelhecimento cutâneo, para a gente conseguir reverter ou prevenir o envelhecimento cutâneo. Então, são 3 aulas voltadas para o rejuvenescimento cutâneo. Depois nós vamos entrar para módulos mais específicos, formulações para pele seca e para pele sensível. Um módulo que nós vamos montar o hidratante perfeito, vamos falar de todos os ativos hidratantes, o que tem de novidade, o que tem de antigo, e que no final a gente vai conseguir montar um hidratante inteligente, um hidratante para cada tipo de pele, uma pele oleosa, uma pele sensível, uma pele madura, fórmulas para pele na menopausa, fórmulas para olheiras, tanto as olheiras pigmentares quanto as olheiras vasculares. E aqui percebam, a gente já tem o conhecimento prévio da cascata da melanogênese, dos ativos clareadores, dos ativos antioxidantes e dos ativos anti-aging. Então, aqui a gente já vai conseguir construir esse conhecimento e misturar tudo para que a gente consiga tratar todas as causas, né? Tanto as linhas de expressões, as olheiras, a desordem pigmentar da olheira e tratar toda essa área dos olhos. Fórmulas para estria e celulite, aí a gente vai entrar também no mérito da doença, nós vamos falar fisiopatologia e montar as fórmulas e entender os ativos em cima disso.
A 16ª aula, nutracêuticos, então aqui são as fórmulas orais, então antioxidantes orais, despigmentantes orais, fotoprotetor oral. Na 17ª aula, a gente vai tentar juntar todo esse conhecimento com casos clínicos, então simulando as situações mais comuns do consultório, vamos montar muitas fórmulas, misturando diversas condições, porque o nosso paciente, ele não tem só melasma, ele tem melasma, mas ele tem a pele oleosa, ele tem acne. Então, por que não a gente pensar em fórmulas inteligentes para tratar todas essas condições e otimizar o tempo do seu paciente, otimizando também o tratamento dele? E algumas aulas bônus que a gente vai gravando, são aulas mais curtinhas, a gente vai gravando, soltando na plataforma. Ativos tensores, montar uma fórmula com efeito Cinderela, que faz aquela tensão na pele, e a gente consegue um efeito de 6 horas sem as ruguinhas, que é super interessante para uma paciente mais velha, mesmo que não seja um tratamento, as pacientes gostam, é interessante. E às vezes, por que não colocar um ativo tensor que tem essa capacidade de eliminar as rugas finas na hora, por aquele período de 6 horas, na nossa fórmula anti-aging do dia para a nossa paciente, ou no nosso hidratante, se for uma paciente mais velha. Além disso, a gente vai também fazer uma aula sobre o preparo da pele para peelings e também para o pós-procedimento, pós-laser, a pele como que ela tá, se foi um laser ablativo, um peeling químico, como que a gente pode conduzir e tratar essa pele depois do procedimento. Beleza? A gente vai compartilhar com vocês. Aqui, pessoal, lembrando, as aulas, elas a princípio vão ocorrer na quinta-feira, tá? Algumas nós já temos gravadas, então algumas semanas pode ser que elas não sejam ao vivo, a gente vai lançar só na quinta-feira, e aí a gente pode abrir um bate-papo depois, uma reunião no Zoom para tirar dúvidas, ficar com esse plantão tira dúvidas, tá? E também a ordem pode mudar um pouquinho, e dias que forem feriado, a gente pode mudar, alterar a data para não cair em cima do feriado. Tá bom, pessoal? Abrir o chat aqui. Esse cronograma estará disponível também no Eduze via e-mail? Sim. Todos os inscritos já receberam por e-mail material de veículos? Sim, também já está também tudo já enviado. receberam. E a aula, se não receberam, vocês vão receber o PDF da aula que a gente vai fazer agora. Então, vamos lá. Deixa eu minimizar esse aqui e abrir a nossa aula. Ô, Ninho, como que eu ponho só eu aqui? Só tá você. Não, é só eu. Só isso. Não. Entendeu minha pergunta? Aham. Não. Então, vai ficar assim mesmo. Não, deixa eu... Engraçado, né? Deixa eu Uhum. Então, vamos lá, pessoal. Essa primeira aula, nós vamos começar a falar sobre os veículos dermatológicos, as bases galênicas que nós usamos para prescrever as nossas fórmulas. Base galênica é uma composição de uma matéria-prima ou mais, com a sua formulação definida, sendo utilizada como excipiente para uma preparação farmacêutica. Portanto, pode ser usada de diversas formas farmacêuticas. Isso é uma frase do Ministério da Saúde. O que isso quer dizer? As bases galênicas, elas são uma mistura pronta que as farmácias de manipulação elas compram, e conforme você coloca na sua prescrição, ela vai usar aquela fórmula que ela comprou daquela base galênica. Então, uma base galênica, ela pode ter diversos ativos na sua composição. Pode falar, Aninha. Só falando da gravação. Então, mas eu não sei o que está acontecendo. Não, assim. Vai ficar a gravação acontecendo tudo. Não, vai não.
Então, pessoal, quando a gente descreve o nome de uma base, aquela base ela já foi comprada pela indústria, ela é como se fosse uma patente que a gente vai, que a indústria farmacêutica, que a farmácia de manipulação coloque. E ali naquela base você pode ter diversos ativos diferentes que compõem aquela base. A gente tem vários laboratórios que fornecem, que produzem essas bases, que fazem estudos científicos para comprovar o benefício que ele está garantindo. Então, às vezes, a base por si só, ela já tem uma função hidratante, por exemplo. E aí essas indústrias, elas fazem estudos clínicos e provam realmente esse benefício, tá? Então, assim, para a gente entender melhor, eu gosto de fazer essa analogia da base ou do veículo, como a gente vai pensar no frozen, como é que chama? Iogurte, No né? iogurte. No iogurte frozen, e a gente adiciona os toppings que seriam os ativos. Então, a base, o veículo, é o iogurte. E a gente, conforme o nosso objetivo, nós vamos adicionar os ativos naquela fórmula, tá? E aí dá sempre uma dúvida muito grande: qual veículo, qual base eu vou escolher? Eu vou escolher uma pomada, um creme, uma loção cremosa, um sérum? Quem não tem um paciente, um amigo que pergunta: ai, sérum é bom? Sérum é só uma base. Os ativos são os toppings. Depende, tem sérum com diversas funções diferentes. O sérum é só um tipo de veículo. E hoje a gente vai entender, então, a diferença entre todos eles. E qual é o melhor veículo de todos? Não existe o melhor veículo. Existe o melhor veículo para aquele quadro clínico, naquele paciente, num determinado momento do tratamento. Por exemplo, um paciente que a gente tem de acne, que chega no consultório com uma pele muito oleosa, com uma acne muito inflamatória, que não consegue usar nada porque todos os cremes que ele compra aumentam muito a oleosidade. Naquele momento do nosso tratamento do paciente, não é interessante usar uma base muito oleosa, que vai piorar a oleosidade da pele desse paciente, ele não vai conseguir aderir ao tratamento. Então, naquele momento, a gente vai optar por uma base menos oleosa, que tem até um efeito refrescante, por que não, para desinflamar essa pele. Mas em algum momento do nosso tratamento, a gente optou por iniciar a isotretinoína. Então, a característica da pele do paciente muda completamente. E aí a gente já não tem mais tanta vantagem em usar uma base que seja pouco oleosa. Às vezes a gente tem que mudar para um veículo mais oleoso, que confere maior hidratação, que tem até um potencial de reparador de barreira. Então, no mesmo paciente, a melhor base, ela flutua. Depende do momento, da situação, em que pé nós estamos daquele tratamento. Também depende da localização, do clima. Às vezes um paciente tem uma pele seca aqui no Brasil, uma pele oleosa aqui no Brasil, mas ele viaja com frequência para o exterior e a pele dele fica mais seca, ressecada. A gente tem que mudar totalmente a nossa base e adequar para aquele momento da vida do paciente. Vantagens da gente acertar e escolher o melhor veículo para aquele paciente naquele momento. A gente evita iatrogenia, né, que seria assim, a gente prescrever uma fórmula com uma base muito oleosa e piorar um quadro de um paciente, ou uma base muito secativa e um paciente que tem uma pele seca, com rosácea, uma base que vai piorar o quadro dele. Então, a gente evita disso acontecer. Melhora a adesão do paciente ao tratamento, porque aquela base ela vai ser confortável para o paciente usar, porque ela vai estar adequada à pele do paciente. E a gente consegue resultados clínicos mais expressivos, porque a gente melhora a adesão ao tratamento e porque a própria base já pode ser uma parte do tratamento desse paciente. Então, vamos começar entendendo as diferenças básicas, né? Quem já é nosso aluno, que já rodou com a gente, sabe que tem alguns nomes de bases que a gente usa com maior frequência, mas são bases mais diferenciadas. Vamos começar do começo, entendendo as diferenças básicas, bases básicas, né? Então, nós vamos falar das bases aquosas, hidroalcoólicas, suspensões,
as pastas, pomadas, as emulsões, sérum, o BB Cream e o CC Cream. Então, a solução aquosa e hidroalcoólica, como o nome já diz, é caracterizado como um sistema líquido em que todos os componentes eles são solúveis. E aí elas podem ser 100% água, então elas são soluções aquosas, ou elas podem ser hidroalcoólicas quando há pelo menos 20% de álcool na composição. Mas geralmente esse número fica entre 50% e 70%. Esse tipo de veículo, ele é incompatível com óleos vegetais, com ativos nanoencapsulados e com fatores de crescimento. Então, a gente não consegue usar esses ativos quando a gente seleciona esse tipo de solução. Exemplos práticos dessas bases. O que a gente prescreve muito, o minoxidil base a 5%, a gente prescreve numa solução hidroalcoólica. Ou uma fórmula também que a gente prescreve, uma fórmula secativa, que o paciente vai usar como um tônico na zona T da face. Aqui eu já vou começar a falar de alguns ativos, mas fiquem tranquilos que todos esses ativos, no final do módulo, eu vou falar esses nomes e vocês já vão entender qual a função de cada um. Então, nessa segunda fórmula, a gente tem uma fórmula, um tônico secativo, com acebiol, a eritromicina, numa solução hidroalcoólica. Então, uma solução, o paciente usa essa fórmula como um tônico simplesmente, tá? E aqui eu já quis trazer para vocês uma opção de solução que tem essa patente, né, esse nome, que é o Tricossol. O Tricossol, então, a indústria produziu para a gente essa solução para ser usada na manipulação do minoxidil como um substituto da solução hidroalcoólica. Por quê? A solução hidroalcoólica ela pode causar muita irritabilidade na pele. Então, pelo Tricossol, a gente fica livre do álcool, então é uma solução aquosa, que eles conseguiram estabilizar fatores de crescimento nessa solução. Então, além do minoxidil, o Tricossol, ele também confere, a base aqui, o veículo, também é benéfica no tratamento, por exemplo, da alopecia androgenética, com um estudo clínico comprovando o benefício do uso isolado da base. Então, é muito mais interessante a gente trocar. Ao invés de escrever na nossa receita solução hidroalcoólica, a gente colocar o Tricossol, por exemplo, num paciente que não tolera, que tem irritabilidade, com a solução hidroalcoólica que a gente costuma usar, tá? Então, os maiores usos das soluções realmente são os tônicos, que a gente pode prescrever, e na aplicação do minoxidil. Passando, então, para suspensões, a gente tem uma forma, um veículo, que é uma dispersão grosseira, onde as partículas que são insolúveis, geralmente maior do que 1 micra de diâmetro, elas ficam dispersas num meio líquido que geralmente é aquoso. Então, a gente tem um meio aquoso com partículas ali insolúveis. E aí, essas fórmulas, elas têm duas fases não miscíveis. Então, toda fórmula que for uma suspensão, a gente tem que ter no rótulo a orientação de agitar o frasco antes de utilizar. Exemplos. Existe uma fórmula muito antiga que é a loção Alba, que ela é composta pelo sulfureto de potássio, sulfato de zinco, ela era usada como uma loção secativa no passado, tá? O paciente agitava e aplicava quase que como um tônico. Esfoliantes, loções fotoprotetoras que contêm titânio, o óxido de zinco, ele fica suspenso ali naquele líquido aquoso. Bases líquidas de maquiagem que têm os pigmentos na sua composição. Na prática, a gente não prescreve muito as suspensões, tá? As pastas estão saindo, a gente sai das suspensões, entra nas pastas, mas que é muito parecido, porque a gente tem a mistura do líquido, que pode ser água ou óleo, com pós insolúveis, e aí a gente tem realmente a formação de uma pasta. E aqui, alguns exemplos, a pasta de laçar também é uma pasta mais antiga, que era usada como uma pasta d'água também, composta pelo óxido de zinco, amido de trigo, a parafina e a vaselina, e a própria pasta d'água, que é composta por talco, óxido de zinco, glicerina
e água purificada. Eu estava me lembrando, outra pasta que a gente usa é a Ressorcina. Ressorcina, que usa como peeling, né? O peeling de Ressorcina, ele é uma pasta. Então, antes da gente aplicar, a gente tem que homogeneizar aquela pasta antes de fazer a aplicação. É interessante a gente usar em áreas de dobra, assadura, mas na prática também nós temos coisas mais modernas, veículos mais inteligentes para serem usados, tá? Beleza, agora sim a gente começa a entrar nos que a gente realmente usa aqui na nossa prática. As pomadas, elas são preparações gordurosas semissólidas que podem ser anidras ou conter apenas uma pequena quantidade de água. Então, a pomada, ela é o veículo mais oleoso de todos. Às vezes, tem pomadas que nem tem água na composição. A gente usa as pomadas quando a gente está buscando um revestimento viscoso, quando a gente quer adesão do produto na pele e quando a gente busca oclusão da pele e dos anexos adjacentes, tá? As matérias-primas usadas nas pomadas, elas podem ser hidrocarbonetos, a vaselina, ou óleos de origem vegetal, ou silicones. E além dos óleos, dos ácidos graxos, há também a mistura da lanolina, que é uma substância miscível com grupos polares que permite a gente incorporar substâncias polares no nosso veículo, na nossa pomada. Vantagens de usar as pomadas. Toda pomada, quanto mais oleoso é o veículo, menor a chance de instabilizar a fórmula. Então, a pomada, ela dá pouco problema de estabilidade da formulação. É mais segura, assim, quando a gente está com dúvida, é mais seguro usar bases mais oleosas. Menor risco de contaminação microbiana também, e quando a gente quer oclusão do local aplicado. Desvantagem: a textura é menos agradável, porque ela tem baixa espalhabilidade, ela fica mais pegajosa na pele. E interroguei aqui uma piora da seborreia, porque sim, a gente pode piorar quadros de acne, por exemplo, quando o nosso veículo de escolha é uma pomada, por ser um veículo mais oleoso, comedogênico, pela oclusão da unidade pilosebácea. É uma ótima opção a pomada quando a gente quer usar para escrever um corticoide, porque a gente quer oclusão daquele corticoide naquele local, a gente quer que ela permaneça ali naquele local. Formulações, por exemplo, para hiperceratose, quando a gente usa ureia como agente queratolítico e a gente quer oclusão, a gente quer potencializar a penetração desse ativo. Formulações para assadura, porque a pomada, pessoal, por ela ser muito oleosa, ela já é Já faz parte do tratamento. umectante, emoliente. Ela já é um emoliente funcional. E vocês vão ver mais para frente no curso que os emolientes, eles atuam na hidratação da pele, impedindo a perda transepidérmica de água. Então, por fazer essa oclusão com óleo, ela já é um emoliente funcional. Então, qualquer patologia que a gente tem perda de continuidade de barreira cutânea, psoríase e outras doenças, é interessante que a gente formule com o nosso veículo sendo a pomada, assadura, úlceras, qualquer alteração, qualquer perda de continuidade de barreira, porque ela já vai atuar como um emoliente, já vai melhorar a hidratação daquela pele, impedindo a perda transepidérmica de água. Então, como a Aninha falou, a pomada ela já é um tratamento. E aí nós vamos ainda adicionar ativos para potencializar e entregar o melhor tratamento para o paciente. E aqui, pessoal, quando a gente está prescrevendo, aí vocês me perguntam, mas eu escrevo o quê? Pomada? Sim, você pode escrever só base, pomada, QSP, que significa quantidade suficiente para 30 gramas, por exemplo. Ou você pode ainda especificar qual pomada você quer.
Lembra que eu falei que a indústria, que a farmácia de manipulação, ela compra essas pomadas prontas, essas bases prontas, ou eles fazem a pomada ali deles na hora. Se você não especificar, ele vai usar a que ele tem, provavelmente é mais barata. Então, às vezes, é interessante a gente especificar qual que a gente quer. A fitopoma é uma pomada, então é como se fosse uma patente da biotech, por exemplo, que ela tem uma textura mais agradável. Ela é uma pomada, mas ela é menos pegajosa, ela não fica tão oleosa na pele. Ela é um excelente emoliente funcional. Ela então otimiza a hidratação, faz essa cobertura oclusiva sem ficar tão pegajosa, tão oleosa, quanto outros tipos de pomada. Suporta até 10% de ativos. O que isso quer dizer, pessoal? A gente não escreve o nome do ativo e a gente coloca a porcentagem que a gente quer. Daquele total de 30 gramas, eu quero que 5% seja ureia, por exemplo. Então, quando eu coloco suporta 10% de ativo, é porque a gente tem que ter atenção a isso. Não posso fazer uma pomada com a base fitopoma e eu colocar 10 ativos, cada um a 5%. Aí eu estou entregando 50% de ativo na minha pomada e ela não suporta, aumenta a chance de eu instabilizar essa fórmula e eu não conseguir entregar uma fórmula que tenha capacidade terapêutica, porque os ativos estão instáveis, tá? E legal de usar a fitopoma. Então, aqui são umas diquinhas, né? No pós-peeling, aquela pele que está muito sensibilizada, que a gente já entrega uma hidratação para esse paciente, pós-laser, pós-tatuagem, pós-procedimentos em geral, protetor labial pelo potente efeito hidratante dela, queimaduras, coadjuvante no tratamento de dermatites, psoríase, qualquer quadro que leve a uma perda de continuidade da pele, fissura mamilar, por exemplo, e como um substituto da vaselina, em condições que a gente usa só a vaselina, por exemplo, peeling de fenol, peeling de ata, que a gente só usa vaselina, uma boa opção é usar a fitopoma, porque ela é menos pegajosa, menos oleosa. Então, eu coloquei aqui, pessoal, um exemplo de uma fórmula que é muito interessante, por exemplo, num pós-procedimento. Então, aqui eu coloquei um ativo que é reparador de barreira. Nós vamos depois destrinchar cada um desses ativos, tá? Ele é 2%. O hidroxiprolisilane C, que é um ativo, um excelente ativo cicatrizante, a 3%. Ceramidas 3A, aqui um excelente ativo hidratante, a 0,3%. Então, perceba, eu ainda estou abaixo dos meus 10%. Coloquei a base fitopoma, QSP 15 gramas só. Aqui eu estou pensando num pós-laser, né? Não preciso de uma quantidade muito grande, só o tempo de recuperação daquela pele, tá? Só um exemplo de uma possibilidade das inúmeras formas que a gente pode criar. Poderia não escrever aqui fitopoma, poderia colocar só a base pomada, que é farmácia farmacêutica, que a farmácia de manipulação vai usar a pomada que eles comprarem, que eles tiverem costume de usar, tá? Ou posso especificar qual pomada eu quero. Saindo então das pomadas, a gente entra nas emulsões. As pomadas, a gente estava falando da base mais oleosa de todos. Agora a gente entra nas emulsões, que são os cremes e as loções cremosas. Nas emulsões, a gente tem duas fases immiscíveis, então, água e óleo, com um terceiro componente que é um emulsificante, para que ela consiga unir as duas partículas. E aí a gente pode ter o creme água em óleo ou óleo e água. Aí o que muda é a proporção de um ou de outro, tá? O emulsificante, ele é uma molécula... Ajuda a pensar. Opa. Vou pedir ele para ela em cima comigo. Vou atender os outros dois que tem aqui na minha tela, duas crianças, e vou lá em cima. Doutora, a senhora acredita que você, não? Você acredita que meu filho também está em casa? Foi.
Vamos voltar aqui para o pensamento. Então, o emulsificante é uma molécula que tem tanto uma porção polar quanto uma porção apolar, com a função de unir, emulsificar o óleo em pequenas gotículas e dispersar no sistema. Então, a gente tem a formação de um sistema homogêneo, diferente das suspensões, diferente das pastas, por exemplo. E aí ela é classificada quanto à natureza iônica do sistema emulsificante. Então, aniônica, não iônica e catiônica diz respeito ao componente, o emulsificante utilizado. As emulsões, em geral, elas aceitam e elas incorporam substâncias de diferentes características físico-químicas, substâncias lipofílicas ou hidrofílicas, muito bem. Então, é o que a gente mais usa na nossa prática clínica, são as emulsões. As emulsões com maior viscosidade são chamadas de creme e elas também possuem maior conteúdo oleoso. Então, a proporção entre água e óleo, a gente tem mais conteúdo oleoso e menos conteúdo aquoso no creme. Já as emulsões com menor viscosidade, menor quantidade de óleo, elas são chamadas de loções ou loções cremosas. Então, a loção cremosa, ela tem uma menor quantidade de óleo e uma maior quantidade de água. Essa é a diferença básica entre esses dois termos, creme ou loção cremosa. É a proporção de água e óleo. E a gente ainda tem uma emulsão que é chamada de gel creme, que são as emulsões que têm a menor quantidade de conteúdo oleoso. E, na verdade, o agente de consistência daquela base, ela não é um ácido graxo, ela é, sim, um colóide hidrofílico. Então, aqui são os produtos, por exemplo, oil-free, que eles podem ter ausência total de óleo e o agente de consistência ser um colóide hidrofílico. Então, são os produtos menos oleosos de todos. Deu para entender que a gente está decrescendo na oleosidade? A gente falou da pomada, creme, loção cremosa e o gel creme como o menos oleoso de todos. Então, quando a gente pensa na loção, a loção tem uma maior quantidade de água, uma menor quantidade de óleo, enquanto que o creme ele tem uma maior quantidade de óleo e uma menor quantidade de água. Vendo aqui o que a gente tem no mercado, por exemplo, esses dois rótulos são muito parecidos, o CeraVe creme hidratante ou o CeraVe loção hidratante. E a principal diferença entre eles é que o creme ele é mais pegajoso, ele tem maior conteúdo gorduroso, consequentemente, lembra que os óleos eles são emolientes funcionais. Então, o creme ele é mais pegajoso, mas ele tem sim um potencial maior de hidratação. Pensando aqui, pessoal, só na base, tá? Eu nem tô falando, nem tô entrando no mérito dos ativos ainda. A base por si só, o creme, ele é mais hidratante do que a loção, mais hidratante do que o gel creme. Tá? E aí, pessoal, a gente tem bases especiais, fórmulas prontas de bases, com uma composição pré-estabelecida, combinando diversos ativos, fabricado pela indústria, que as farmácias de manipulação compram prontas, e que oferecem um benefício adicional, seja ele um maior potencial de hidratação, uma melhora da experiência sensorial, melhora da espalhabilidade, absorção mais rápida. Ela oferece algo a mais para o nosso paciente. Então, são bases mais elaboradas, que vão ser mais inteligentes para o nosso paciente, para usar no nosso paciente. Por que não? Se eu vou pensar lá no iogurte com topping, eu posso ter um iogurte muito mais saboroso, uma base muito mais inteligente, que a base por si só já tem um potencial hidratante muito grande. Eu vou melhorar o tratamento do meu paciente. Quais são essas bases? Agora eu vou falar um pouquinho sobre elas. Tá. Então, a primeira base especial, vou falar sobre a base Adimax, que é um creme não iônico, pronto, ele tem esse nome,
que é compatível com ativos nutritivos de nanotecnologia, hidratantes em geral, os ativos anti-aging em geral, ácidos em geral, compatível com hidroquinona, com silício orgânico, extratos vegetais. É uma base muito boa de ser usada, um coringa na nossa prescrição, porque ela suporta tudo, ela suporta até 50% de ativos, tem uma faixa de pH ampla que vai de 3 a 8. Então a gente consegue usar muitos ácidos nela que a gente não vai instabilizar a nossa fórmula. Ela tem uma baixa carga oleosa e isso confere um toque menos gorduroso, menos oleoso do que só um creme não iônico, por exemplo. E ainda uma ótima experiência sensorial com uma excelente espalhabilidade. Sem silicone, sem o aspecto pegajoso. E aqui, ativos que comprovadamente ficaram estáveis na base Adimax. Vejam só a gama de ativos, quase todos os ácidos, ácido salicílico, glicólico, mandélico, cógico, a hidroquinona até 10%. Então, uma base muito boa da gente usar se a gente estiver na dúvida de que base colocar, será que suporta? Ou uma fórmula que a gente coloque muitos ativos, a base Adimax é uma boa opção, porque ela suporta até 50% de ativos com essa faixa de pH ampla. Outra base muito interessante é a base HydraFresh, que também é um creme não iônico, que é compatível com diversos agentes nutritivos, hidratantes, anti-aging, ácidos em geral, compatível com a hidroquinona, silício orgânico. Tem um alto poder de hidratação do manto hidrolipídico, mas com baixíssimo presença de óleo. Então, ela é muito sequinha na pele, ela tem esse sensorial bem sofisticado, refrescante, toque seco, boa espalhabilidade, ela já tem o ômega 3, o ômega 6 na composição, suporta até 25% de ativos, aqui já é menos do que a base Adimax, mas mantendo essa faixa de pH amplo que vai de 3 a 8. E vocês vão ver que não é toda base que suporta ácidos, mas essas duas sim, a gente pode usar para fazer os nossos ácidos noturnos, por exemplo. Então, aqui, as possibilidades dos ativos que são testados, comprovados, que não instabilizam quando na base HydraFresh. Então, perceba, o ácido retinóico, mesmo em concentrações altas, com a hidroquinona, o ácido glicólico, a clindamicina, a ressorcina, o ácido mandélico. Então, também é uma base muito boa, um coringa que a gente tem na prescrição, que melhora muito o sensorial do paciente e já é uma base super hidratante. Então, alguns exemplos de fórmulas que a gente poderia montar para o nosso paciente. Pensando, por exemplo, um paciente que eu estou montando uma fórmula rejuvenescedora, o paciente vai usar ela à noite, um paciente de pele mista, né? Uma pele um pouco oleosa. Ácido retinóico com óleo de semente de uva, que é um agente emoliente, o alfa-bisabolol, que é um agente calmante, na base HydraFresh. Perceba que aqui eu deixei uma composição simples, coloquei 3 ativos e não incrementei muito os ativos hidratantes, porque a própria base ela já tem essa capacidade de hidratação, tá? Ou, por exemplo, um rejuvenescedor com ácido glicólico a 8%, uma hidroxiprolizilane, que é aquele reparador cutâneo cicatrizante, um ácido cógico, que tem também uma função clareadora, além de ser um renovador celular. Não coloquei muitos ativos hidratantes, porque a base ela já é hidratante. Outra base que a gente usa muito, essa com certeza quem já teve aula comigo ou com a Ana já ouviu falar dessa base, é a base Omega Gold. Ela também é um creme não iônico, então também é uma emulsão que é compatível com diversos ativos hidratantes, ativos anti-age, o silício orgânico, extratos vegetais, manteigas,
ácidos com a hidroquinona. Também é uma base muito versátil, muito estável, que suporta diferentes ativos. Ela é de fácil espalhabilidade, rápida absorção, ela tem um sensorial super agradável ao toque, é um veículo super hidratante, já é uma base com uma formulação muito inteligente, que já ela por si só já é um hidratante para a pele. Então, quando eu vou usar, por exemplo, um ácido que vai irritar, que pode irritar essa pele, eu já tenho uma base ali reparadora, uma base hidratante, que eu consigo minimizar o efeito colateral, que seria a sensibilização da pele pelo ácido, usando uma base boa como a base ômega Gold. Já tem o ômega 3 e o ômega 6 na composição, ela suporta até 25% de ativo, com uma faixa ampla de pH que vai de 3 a 8. Uma dúvida que vocês têm também, se isso encarece muito a fórmula. Não. Fica ali, uma vez eu perguntei, tá? Fica uma faixa de R$ 15 a mais se você tivesse colocado só uma loção cremosa ou uma base Omega Gold. Quando a gente está pensando em R$ 15 a mais para um mês de tratamento, isso é pouco. Mas se a gente pensa num tratamento corporal, por exemplo, um paciente que tem uma psoríase extensa, que ele vai usar no corpo inteiro, aí sim já encarece muito. Então a gente usa mais essas bases especiais para tratamentos faciais ou tratamentos mais localizados, porque se a gente for mandar prescrever 200 gramas, 300 gramas, aí sim vai encarecer muito a nossa formulação, tá? Então, aqui mostrando alguns ativos que são compatíveis com o ômega Gold, diversos ácidos diferentes, a própria hidroquinona, o ácido glicólico, é uma base excelente para a gente usar nos nossos tratamentos noturnos ou no nosso hidratante matinal, diurno, porque é uma base muito inteligente com sensorial muito agradável. Então, coloquei só 2 exemplos aqui de fórmulas que a gente poderia montar usando a base Omega Gold. Aqui nessa primeira fórmula, esse clareador para pele sensível, eu pensei numa fórmula com ácido mandélico a 8%, que é um excelente clareador, um renovador celular, também tem uma ação seborreguladora, e a gente vai destrinchar mais todos esses ativos nas semanas seguintes, tá? O Moist Shield, que é um composto de ácido hialurônico de diferentes pesos moleculares, então é um ativo altamente hidratante. O alfa-bisabolol, que é um ativo calmante, que tem uma ação calmante, antioxidante, cicatrizante na pele. O alfa-arbutin, que também é um agente clareador, também atua na cascata da melanogênese. E o hidroxiprolizilane C, que é um cicatrizante, um excelente cicatrizante. Então, pensem, aqui nessa fórmula eu coloquei agentes clareadores, coloquei renovador celular, queratolítico, que é o ácido mandélico, coloquei um agente hidratante, coloquei um agente calmante ainda, e a própria base, ela já tem uma excelente ação hidratante. Então, por isso que eu coloquei como um clareador para pele sensível, porque eu estou usando agentes que podem agredir a pele, mas eu também estou colocando ativos para controlar essa agressão, recuperar essa pele e minimizar esses efeitos colaterais dos queratolíticos, por exemplo, com uma base inteligente que vai reforçar ainda essa função hidratante. Ou o próprio clareador com hidroquinona, e eu coloquei hidroquinona 4% com ácido glicólico, que é um renovador celular para potencializar a ação da hidroquinona, a alantoína, que é um agente hidratante excelente, ceramidas 3A, que também é um agente hidratante, uma classe diferente da alantoína, mas nós vamos discutir todos esses agentes hidratantes, todos esses ativos, e ainda numa base super hidratante como a Omega Gold. Então, 2 exemplos que a gente usa muito na nossa prática. Outra base muito interessante é a base Second Skin, que é um creme aniônico compatível com agentes nutritivos, hidratantes, anti-aging, lipídios funcionais, manteigas, mas é incompatível com os ácidos em geral, com a hidroquinona.
Então, até aqui, eu não falei nenhuma incompatibilidade das outras bases, porque elas são muito versáteis. Aqui, a Second Skin, ela não suporta muito bem ácidos, porque ela tem uma faixa de pH menor, que vai de 4,5 a 7. Suporta até 20% de ativo, mas é uma base muito interessante, ela tem um sensorial muito bom, um toque aveludado, refrescante, não oleoso, não comedogênico, ótima espalhabilidade. Ela é uma base muito interessante para uma pele sensibilizada ou uma pele sensível. A diferença da pele sensibilizada, da pele sensível, é que a pele sensível é aquela pele que não tolera nada, é uma pele mais reativa. A pele sensibilizada é a pele que, naquele momento, ela está sensibilizada, num pós-procedimento, por exemplo, um pós-laser CO2, um pós-peeling químico. Então, a gente usar uma base que é excelente, um sensorial excelente e que tem uma função reparadora cutânea muito boa. Alguns ativos que são compatíveis com a base Second Skin e uma opção de fórmula que a gente poderia usar como um hidratante reparador para pele sensível ou uma pele sensibilizada, um pós-procedimento, por exemplo. Então, o ativo alantoína, que é um hidratante, o alfa-bisabolol como um calmante, o hidroxiprolizilane, que é um ativo cicatrizante, a ceramida 3A, que também é um ativo, um hidratante, um emoliente, na base Second Skin, que é uma base excelente, com sensorial agradável, que o seu paciente vai ter prazer de usar, ele vai gostar, porque vai trazer um conforto, vai refrescar na hora, diminuir o ardor, diminuir a sensibilidade daquela pele. Beleza, pessoal? Deixa eu abrir o chat aqui por um momento. A Aninha... Não, tô vendo aqui, tá tudo certo. Tudo certo, né? Então, eu vou seguir. Mas qualquer dúvida, vocês podem interromper. E, pessoal, não se preocupem quando eu falar de um ativo, vocês pensarem, ai, meu Deus, não tenho ideia do que é isso. O conhecimento a gente vai construindo, né? Igual quando a gente está aprendendo a ler, a gente aprende primeiro as letras, depois a gente forma sílabas, forma as palavras, depois a gente começa a fazer frases, escreve parágrafos e escreve um livro. Então, esse conhecimento ele vai sendo construído. Então, aqui eu estou pincelando, eu já quero trazer fórmulas para vocês já irem tendo esse material, já instigando vocês do que está por vir no curso, mas vocês, ao final, vocês vão entender todos esses ativos e a função de cada um, a diferença entre eles, e por que eu escolhi cada ativo naquela fórmula, e vocês vão ser capazes também de escolher os seus ativos e montar as suas fórmulas para aquele paciente, para o seu paciente, tá bom? Então, não se preocupe. Então, seguindo ainda nas emulsões, a gente entra no gel creme. No gel creme. O gel creme, ele é uma emulsão também, mas com alto teor de água e baixo conteúdo oleoso. Em geral, ele tem boa espalhabilidade, baixa oleosidade. É uma boa opção para aquela pele que é muito oleosa, porque o conteúdo oleoso aqui, ele é muito baixo e a gente não piora a oleosidade da pele do nosso paciente. E a textura do gel creme também é muito agradável. E para o paciente que tem pele oleosa, a textura ela é super importante para o paciente aderir ao seu tratamento. Então, na prescrição, você pode colocar só gel creme na receita, que é SP 30 gramas, por exemplo. Ou você pode especificar qual gel que você quer. Por exemplo, o gel de carbopol, o carbopol ele é um polímero solúvel em água, que ele é usado como emulsificante. Ele é totalmente sem óleo, oil free, e ele forma ainda uma película na pele sólida e transparente. É muito interessante o gel de carbopol quando a gente vai fazer fórmulas com ativos tensores, que a gente quer o efeito Cinderela. O gel de natrosol também o natrosol é hidrossolúvel, sem óleo, também é um emulsificante, tem uma faixa de pH super ampla, então permite a gente fazer associação de diferentes ativos, usar ácidos noturnos com o gel de natrosol. É um coringa também na manipulação.
E ele é muito bom para a pele muito oleosa pela textura agradável do gel. Melhor ainda do que esses dois é o gel Aquabomb, tá? Então ele é um gel creme, a textura dele é um gelzinho compatível com ingredientes hidratantes, com os anti-age, com o silício orgânico. Ele só é incompatível com os ácidos, então não é uma boa opção quando a gente vai prescrever um ácido noturno, por exemplo, para o nosso paciente, porque ele não estabiliza muito bem, porque a faixa de pH dele tem um intervalo muito curto, que vai de 4,5 a 7. Suporta até 20% de ativo, é uma base não comedogênica, hipoalergênica, com uma capacidade de restaurar o manto hidrolipídico sem deixar excesso de oleosidade, né? Um toque seco. Quando que é interessante o Aquabomb, por exemplo? Quando eu quero fazer um hidratante para o meu paciente que tem acne, que tem uma pele muito oleosa, porque a gente sabe que um dos pilares da acne é a inflamação, que eu preciso entregar um ativo hidratante para esse. Eu preciso entregar um hidratante em algum momento da rotina de skincare desse paciente. Mas ele não vai suportar um hidratante muito oleoso, muito pegajoso, ele não vai conseguir usar. Então, aqui, uma excelente opção é usar um gel creme como o Aquabomb. Aqui eu coloquei, por exemplo, uma fórmula pensando nesse paciente que é o perfil dessa base, que é um paciente com uma pele muito oleosa, que eu preciso entregar em algum momento do tratamento dele uma fórmula hidratante. Então, aqui eu usei o Alistinha, 1%, o Ascorbilane C, que é uma forma de vitamina C, a 5%, o Alfa-Bisabolol, que é calmante, a 3%, e o Aquabomb, que já é a fórmula hidratante, restauradora do manto lipídico, sem pesar na pele do paciente, com uma textura super agradável, que o nosso paciente vai conseguir usar e vai conseguir entregar o tratamento desses ativos na pele dele. O degel matificante é também um gel creme siliconado enriquecido com alfa-bisabolol. Então, perceba aqui, esse ativo que a gente tanto usa nas nossas prescrições, que é o alfa-bisabolol, que tem esse efeito calmante, aqui ele já está presente na base, no veículo. Não dá brilho para a pele, ele tem essa característica de ser matificante. É uma ótima fórmula, por exemplo, é uma ótima base para quando a gente quer fazer um hidratante num paciente com pele oleosa, um paciente que tem rosácea. Outra base gel creme muito interessante é o Sensória, que também é um gel creme siliconado, e aí ele é enriquecido com um ativo que a gente também usa muito, que é o PCA-NA, que é um agente hidratante, tá? Então, a própria base aqui já é um hidratante excelente. Tem um sensorial muito legal, que ele é aveludado, livre de óleos. É muito interessante, pessoal, vocês já prescreverem, começarem a usar essas bases na prática, que vocês vão percebendo a diferença do toque, a diferença sensorial. É ótimo para o tratamento, uma formulação anti-age, para um tratamento de melasma, para uma pele mais oleosa. Aqui no Brasil, a gente tem a pele do nosso paciente, em geral, muito oleosa, né? A gente tem essa tríade de acne, oleosidade e melasma. Então, todas essas bases, esses gel cremes, são super interessantes para o nosso paciente. E todos eles suportam ácidos, tá? A gente pode também prescrever um ácido noturno numa base sensória, por exemplo. Continuando, a gente entra no sérum. E eu separei o sérum das emulsões, mas, na verdade, o sérum ele também é um tipo de emulsão. E ele é ainda menos oleoso do que o gel creme. E ele é menos viscoso. Então, por isso que o sérum, geralmente, ele vem em conta-gotas, porque ele é o menos viscoso de todos. Enquanto o creme é o mais viscoso, o mais oleoso, em seguida a loção cremosa, em seguida o gel creme e, por último, o sérum, como o menos viscoso e menos oleoso de todos. E ainda a gente pode ter o sérum aquoso, que ele é livre de óleo, tem um toque seco, rápida absorção,
ou um sérum um pouco mais cremoso, mas que ainda tem um toque seco quando comparado às outras emulsões. E aí, gente, é o que a gente mais recebe, eu pelo menos recebo de pergunta, esse sérum, posso usar sérum, ou que sérum eu uso? Depende, sérum é só o veículo, é o veículo menos oleoso de todos, é o veículo com menos viscosidade, então o toque ele é muito agradável, por isso ele é tão difundido por aí. Mas os ativos que eu vou colocar no meu sérum é que vão configurar se esse sérum ele é clareador de melasma, se esse sérum é um sérum anti-aging, se esse sérum é um antioxidante, um antiglicante. Qual é a função desse sérum? Depende dos ativos que a gente vai colocar na nossa fórmula. A indicação de usar uma base em sérum é para pele oleosa, pele acneica, pele sensível, ou quando a gente quer sobrepor fórmulas, porque aí eu posso usar o sérum primeiro, que vai ter uma rápida absorção, e depois eu posso usar ainda um creme por cima. E por último, um protetor, porque aí eu diminuo o peso, o conteúdo oleoso na pele do meu paciente. Eu vou fazendo etapas de skincare. No Brasil, o sérum ele vai muito bem, porque a pele do brasileiro é muito oleosa. Então, por isso que é tão difundido a base sérum. Mas é incompatível com substâncias lipossolúveis e o peróxido de benzoíla, por exemplo. Então, quando a gente está manipulando, a gente pode só escrever o nome dos ativos, listar todos os ativos que eu quero nas suas concentrações que eu quero, e colocar base, sérum, QSP, 15 gramas. Ou eu posso especificar qual sérum, qual base sérum eu quero que a farmácia de manipulação use na minha fórmula. E aí, uma opção interessante é o Biosérum, por exemplo. Ele é um sérum aniônico compatível com diversos ativos hidratantes, nutritivos, anti-age, silício, mas é incompatível, por exemplo, com peróxido de benzoíla, com eletrólitos, com filtros físicos, tá? Mas é super coringa, a gente consegue usar o Biosérum em quase todas as nossas formulações, tá? Ele é hipoalergênico, ele tem essa capacidade hidratante de restauração do manto hidrolipídico, sem deixar excesso de oleosidade, sem pesar naquela pele. Tem um toque seco, sem petrolatos, sem parabenos, ele suporta até 10% de ativos e ele tem uma faixa de pH de 4,5 a 6. Aqui alguns exemplos de ativos que vão muito bem no Biosérum, que a gente usa muito na prática, o ácido mandélico, glicólico, cógico. E aqui eu dei uma opção de fórmula que a gente poderia usar, por exemplo, um paciente que tem um fototipo alto, que ele quer... O paciente de fototipo alto, ele sofre muito com manchas na pele, então ele quer um tratamento clareador, mas ele também tem a pele oleosa, então não posso colocar um monte de clareador numa pomada para ele, porque eu posso até estar tratando a mancha, mas eu vou piorar a oleosidade, a oclusão, piorar um quadro de acne, por exemplo. Então, um exemplo de uma fórmula das diversas que nós podemos criar. Com ácido cógico a 5% ou ácido mandélico a 5%, são 2 ácidos clareadores seguros que nós podemos usar em pacientes de fototipo alto. O Belides, que também é um agente clareador super interessante, com efeito comparável à hidroquinona, porém muito mais seguro do que a hidroquinona num paciente de pele de fototipo alto. Ele atua na cascata da melanogênese. O alfa-arbutin também é um agente clareador, também atua na cascata da melanogênese. Então, aqui eu coloquei 3 ativos clareadores que atuam em situações, em momentos totalmente diferentes da melanogênese, para otimizar o meu efeito clareador, mas com segurança num paciente de fototipo alto, num Biosérum, que é uma base que por si só já é hidratante, que não vai piorar a acne, ela é oil free, e o paciente vai tolerar super bem esse tratamento. Então, essas bases dermatológicas diferenciadas
elas têm ativos multifunção, uma melhora do sensorial, melhora da experiência do paciente. Um paciente que tem uma experiência melhor, ele adere melhor ao tratamento. Geralmente essas bases elas são mais leves, mais modernas, menos oleosas, têm uma melhor espalhabilidade, uma rápida absorção, um toque mais aveludado, e a gente pode ter ainda algumas bases que têm esse efeito matificante ou até iluminador, e conferir uma experiência a mais para o nosso paciente. Outra base um pouco diferente que às vezes a gente usa interessante é a base em espuma. E na verdade a espuma ela é um veículo aquoso, mas que a espuma ela é obtida por uma válvula espumadora, mas sem a presença de um gás propelente. É ótimo para uma pele acneica, se você pode fazer, por que não, o seu tônico, você vai usar o tônico, como eu falei lá atrás, no veículo aquoso, o tônico anti-oleosidade, eu posso colocar como com um veículo aquoso em espuma, por exemplo, e posso melhorar a experiência do paciente, tá? Paciente com rosácea, também é interessante a espuma, num quadro de alopecia androgenética que eu quero usar o minoxidil. E a vantagem de usar a espuma e não usar só a base aquosa é que usando a espuma diminui a chance de escorrer para áreas que eu não quero, para não estimular o folículo de áreas que eu não quero fora do couro cabeludo. É incompatível com ativos lipossolúveis e óleos, a espuma, tá? Porque não tem óleo na composição. Então, por exemplo, alguns tipos de espuma, né? A fitoespuma, que é composta por 5 extratos vegetais que já têm uma ação adstringente, então tem a camélia, sálvia, o amamelis, a calêndula e extrato de algas, ou o tricofom, por exemplo, que é uma opção interessante de veículo que é compatível com o minoxidil base, e a vantagem dele, a única vantagem aqui, na verdade, é de não escorrer, diminui o risco, então, do minoxidil escorrer para outras áreas, você consegue restringir o uso ali no couro cabeludo. Ou na barba, por exemplo. E não tem álcool, também não vai dar irritação nessa pele. Outra base especial é a L-Mate, que é uma loção base matificante, ela é enriquecida pelo hidrovance. O hidrovance é um ativo que é hidroxetilureia, que é um ativo excelente hidratante. É uma loção cremosa, mas que pela formulação dela, ela absorve a oleosidade da pele, diminui o brilho da pele. Então, ela tem esse sensorial matificante, um toque seco, uma secagem rápida. Quando que a gente pode usar a base L-Mate? Um paciente que tem a pele oleosa, eu vou fazer um hidratante diurno, ou vou fazer uma vitamina C, que ele vai usar pela manhã, e eu posso já prescrever nessa base matificante que vai controlar, ajudar a segurar a oleosidade aí ao longo do dia. Incompatível com o retinóide e extrato de pérolas. E agora falando que a gente tem de mais moderno de veículo são os géis lamelares. O que é isso, pessoal? Esse veículo a gente chama de dermofuncional. Quando a gente está falando só das emulsões, a gente está pensando em água, óleo, um emulsificante que mistura tudo e forma uma fase única. Já o gel lamelar, não. Então, na emulsão, a gente tem o óleo, que vai se ligar a todos os agentes que são lipofílicos, e a parte hidrofílica também, que vai se ligar a esses agentes. No gel lamelar, a gente tem 3 interfaces. A gente tem a interface óleo gel lamelar e gel lamelar e água. Como que ele é obtido, pessoal? Isso é pela indústria, mudando a temperatura da emulsão, de forma que a gente consegue alterar ali as gotículas e criar um gel lamelar que fique estável. E aí a gente consegue acrescentar mais ativos na nossa formulação. O próprio gel lamelar, ele já imita a bicamada de fosfolipídios da pele, então ele já é um excelente hidratante, tem um pH amplo, tem uma função hidratante interessante,
e a gente consegue usar mais ativos na nossa formulação, porque a gente tem mais essa interface de contato com os ativos, aumentando a estabilidade dos ativos. Benefício de usar um gel lamelar como veículo na manipulação. Ele ajuda a reparar a pele danificada, reforça a função barreira da pele, uma hidratação inteligente, ele auxilia na prevenção de reação das peles sensíveis. Como assim? Como a gente vai ter a presença da interface gel-lamelar, ele vai fazer a liberação dos ativos de uma forma mais prolongada, diminuindo a irritabilidade dos ativos que são irritantes primários para a pele, por exemplo, um ácido retinóico, né? Já trazendo mais conforto para o nosso paciente. Ótima indicação para o gel lamelar. Paciente com pele sensível, paciente com pele seca, pele atópica, não pós-procedimento. É incompatível com a hidraquinona em alta concentração e alfa-hidroxiácidos. Alguns exemplos de gel lamelar: o Protect Skin, o iogurte corporal, o Velvet corporal, o Lumine corporal. Esses nomes são os nomes que a indústria deu, quem produz essas bases, né, para o seu gel lamelar. E aqui a composição de cada um deles. Então, vamos olhar, por exemplo, o iogurte corporal. O Hidrovance, a Alantoína e o Mectan, eles já são 3 ativos hidratantes excelentes, que às vezes a gente coloca eles como ativos na nossa formulação, mas aqui ele já está presente no gel lamelar. Já tem uma essência, por exemplo, de flor de laranjeira, então tem um sensorial agradável. E aí, dependendo da base, dependendo do que você escolher, já vai ter esses agentes hidratantes, umectantes na composição. O gel creme transdérmico é um veículo que ele contém promotores de permeação que diminuem a resistência da pele à penetração dos princípios ativos. Então, melhora a penetração dos ativos. Como que a gente escreve na formulação? A gente escreve exatamente isso, gel creme transdérmico. Quando que é interessante utilizar? Quando a gente faz um anestésico tópico, por exemplo, né? Eu faço a minha fórmula com prilocaína, tetracaína, lidocaína, eu posso colocar a base, um gel creme transdérmico ou o próprio Versa Pro, que é um tipo de gel creme transdérmico. Quando eu quero potencializar, por exemplo, a ação do meu 5FU no tratamento de algumas doenças, ou mesmo é muito usado, na verdade, para reposição hormonal. É muito interessante agora, porque a gente está sem Efurix, né? Não tem Efurix mais nas farmácias. Então, é interessante para a gente poder fazer uma formulação que vai substituir o Efurix. Exatamente. A base color, e aqui são as bases que elas já têm pigmentos, e aqui o diferencial da base color é que a gente consegue ter a vantagem ali de uniformizar o tom daquela pele, diminuir a aparência de poros, de manchas, né? Aí um exemplo é a loção base matificante tonalizada. Eu, particularmente, não gosto de prescrever base color para os meus pacientes. Por quê? Eu acho que as farmácias de manipulação elas não acertam muito na tonalidade. É uma coisa tão complexa de acertar, né? E se não acertar na coloração, não se adaptar à pele do paciente, ele não vai usar. Então, particularmente, eu não gosto, mas pode ser sim uma opção para um paciente. Vou dar um exemplo: um paciente que tem melasma, ou um paciente no pós-peeling, no pós-procedimento, que você já quer entregar para ele um tratamento ali dos próximos 7 dias, um hidratante com uma corzinha, já que ele não vai poder usar maquiagem, por exemplo, né? A gente desaconselha usar maquiagem nos próximos dias, porque a pele está aberta. E aí a gente pode usar esse tipo de base para esse paciente, é uma opção, tá? O BB Cream, que é o Blemish Balm, e é uma base que já tem uma função de hidratação e ele pode ter essa função fotoprotetora. Também é uma base que a gente usa quando a gente quer uniformizar o tom da pele, minimizar a aparência de poros, manchas, quando a gente quer otimizar o tratamento do paciente.
deixar um produto só pela manhã, por exemplo, eu quero fazer um BB Cream, já que seja antioxidante, hidratante, tudo em um produto só, a gente consegue fazer. Eles, em geral, têm uma textura leve. Quando que a gente escolhe? Quando eu quero que meu paciente tenha essa cobertura suave na formulação dele do dia, por exemplo. Mas é incompatível com alto percentual de ativos oleosos, as manteigas e os óleos e os extratos vegetais, por exemplo. E o CC Cream, que é uma evolução do BB Cream, que além de tudo que tem no BB Cream, ele associa a vitamina E, que é um excelente reparador da pele, hidratante, reparador de barreira cutânea, e a ginkgo biloba. Tem uma maior cobertura, mas ainda mantendo um toque seco, tem uma textura um pouco mais cremosa, mas tem ainda uma função matificante, que segura mais a oleosidade e ajuda ali a disfarçar as imperfeições. Quando eu vou usar? Quando eu quero disfarçar imperfeições no meu paciente pela manhã, quando eu quero otimizar o tratamento dele, deixar um produto só na rotina, mas que já tenha tudo isso, um produto só que ele consiga usar e que ele vai usar. Porque o que adianta eu prescrever 10 produtos para ele usar, para fazer o tratamento dele, e ele não usar nenhum? Eu preciso entender o perfil do meu paciente, saber o que ele vai, se ele vai conseguir usar. É a minha função como médica fazer um tratamento que o paciente consiga aderir, que se encaixe na rotina dele. Escolhendo, então, formulações que eu possa otimizar um paciente que não vai ter paciência de usar 3 produtos pela manhã, eu posso otimizar tudo em um pela manhã, num veículo adequado, que ele vá aderir ao tratamento e entregar um bom resultado no quadro dele, no quadro clínico dele. Beleza, pessoal, falamos então um pouquinho das bases, são muitos nomes, claro que tem muitos outros. A Tamires perguntou, Ana, você pode repetir, por favor, o que você falou em relação ao gel creme transdérmico e Efurix? O Efurix, ele está fora do mercado, né? Não está sendo manipulado, não está sendo mais feito o Efurix para comercialização. A empresa perdeu a patente e não tem interesse novamente de fazer. Então, por hora, as farmácias não estão sendo reabastecidas com o Efurix. Então, a gente tem duas alternativas, né? Ou a gente substitui por Micmode para aquelas patologias que podem ser substituídas, mas você tem um custo muito mais alto, porque o Micmode ele é muito mais caro, ou você manipula. Quando a gente faz a manipulação do Efurix, o Efurix é o 5-fluoracil a 5% com a base creme. Só que nessa base creme, a gente viu que tem uma gama enorme de base creme que você pode colocar, que pode ou não aumentar a absorção. Então, Isso. qual é a opção que você pode usar? Um gel transdérmico, entendeu? Isso. Que você aumenta a absorção, não vai agredir tanto essa pele, já melhora o tratamento do seu paciente e você deixa a quantidade exata que ele precisa. Então, você pode manipular um 5-fluoracil a 5% no gel creme transdérmico. Isso. Ótimo, obrigada. Então, vamos lá, pessoal. Dúvida, eu coloquei só esse apêndice aqui nessa aula. Dúvidas que a gente tem, ou que eu vejo de vocês, muito medo na hora de prescrever, porque a gente tem medo de errar. Ai, meu Deus, será que tal coisa combina com outra coisa? Eu tenho certeza que no final de todas as aulas, vocês vão ter muita segurança e vão querer criar as suas fórmulas, vão querer personalizar as suas fórmulas para os seus pacientes. Mas no início dá medo, porque a gente tem medo de errar na hora de manipular. Então, algumas dicas que a gente evita erros na manipulação. O maior medo que a gente tem é desestabilizar a fórmula e os ativos eles perderem a eficácia e o meu paciente está usando ali um creme, mas que na verdade eu não estou conseguindo entregar aquele benefício daquele ativo porque eu desestabilizei a minha fórmula inteira e não tem nem como eu saber, porque não vai mudar a aparência da fórmula, né? Como que a gente evita isso? A gente evita, na manipulação, usar mais do que 6 ativos por fórmula. Vocês vão ver naquele manual, naquelas 30 primeiras fórmulas, que tem fórmulas que a gente coloca 12 ativos, mas porque ali a gente tem certeza que todos os ativos, um não desestabiliza o outro, aquelas fórmulas combinam. Mas se você está na dúvida,
não use mais do que 6 ativos, porque isso diminui a chance de você errar ou de você colocar uma porcentagem muito alta de ativos para uma base que não suporta aquela quantidade, tá? A gente divide o tratamento em fórmulas para o dia e para a noite. Então, se eu posso pôr até 6 ativos por fórmula, eu consigo entregar 6 ativos de manhã e de 6 ativos de noite. Isso é fantástico. Ou eu posso ainda fazer em 2, eu posso fazer um sérum de manhã com 6 ativos, e eu posso fazer depois um creme para ele usar em seguida, em cima do sérum, com outros 6 ativos, tá? Diminui a chance de eu desestabilizar a minha fórmula dentro ali daquele pote, tá? E existe ainda essa embalagem que é super interessante, que é a embalagem Dual Care, que na verdade, quando o paciente aperta, os 2 creminhos saem juntos, mas eles estão separados dentro da embalagem. Então, eu posso pôr 12 ativos ao total, uma com 6 ativos, outra com 6 ativos, porque, por exemplo, se eu quero um tratamento, eu quero que a minha fórmula ela seja hidratante, antioxidante, eu quero que tenha clareadores, eu quero que tenha restaurador de barreira cutânea, eu quero tudo na minha fórmula, porque o meu paciente ele não adere a muito tratamento, tem que ser uma fórmula só, porque ele só vai usar uma coisa, e eu quero fazer a fórmula mais inteligente possível. Uma opção é usar essa embalagem Dual Care, fazer 2 separadinhas, mas quando ele clica, já sai as 2 juntas, beleza? Uma pele que já está alterada, que é uma pele mais reativa, ressecada, eu posso. A gente morre de medo de mandar o nosso paciente manipular uma fórmula, ele manipular, usar, e ele fala, mas ressecou minha pele, a minha pele ficou sensibilizada. Então, o paciente que tem uma pele reativa, que ele já fala para você que ele não pode usar nada, que ele não se dá bem com nada, que ele já testou de tudo, a gente tem a opção, por exemplo, de usar os nossos ativos nano encapsulados, com uma liberação mais lenta, ou até mesmo usar uma base que seja um gel lamelar, que diminui, faz uma liberação prolongada, mais lentificada dos ativos. Sempre adicionar ativos hidratantes, repositores de barreira na formulação, mesmo que seja um ácido noturno ou uma vitamina C pela manhã, eu posso acrescentar ativos hidratantes, porque aí eu vou diminuindo os efeitos colaterais de queratolíticos, de outros agentes que eu possa colocar na minha fórmula e diminuir o efeito colateral e não danificar a pele do meu paciente, tá? Diminuir a dermatite irritativa. Na pele sensível também, eu sempre vou evitar de usar veículos hidroalcoólicos, eu sempre vou substituir, por exemplo, por um veículo aqua, que é um sérumzinho bem levinho, ou um Protect Skin, que é um gel lamelar, de forma que eu não vou entregar álcool, propileno glicol e irritar mais a pele do meu paciente, muito pelo contrário, o próprio veículo já vai ser um tratamento para essa pele sensível ou essa pele sensibilizada. E o maior medo de todos é o prazo de validade. Por quê? Na fórmula, na cosmiatria, quando a gente vai manipular, a gente não coloca ativos ou agentes que vão prolongar o prazo de validade. Então, geralmente, as nossas fórmulas, elas vêm com prazo de validade mais curto. E quando a gente está fora do prazo de validade, não quer dizer que estragou a fórmula, mas quer dizer que a farmácia de manipulação já não garante a estabilidade daqueles ativos após aquele período, ou seja, você não garante que você está entregando aquele benefício que você acha que está entregando. Então, o que a gente faz para não levar uma rasteira do prazo de validade? A gente manipula em menores quantidades. Quando a gente está pensando num produto para face que o paciente vai usar só no rosto, 30 gramas é a quantidade suficiente para 2 meses de tratamento. Porque o paciente usa mais ou menos, e aí vai até uma dica para vocês, meio grama do produto por dia. Então, 30 gramas ele consegue usar por 2 meses. Se eu quero só um produto que ele vai usar por 1 mês, eu quero fazer uma hidroquinona,
fazer aquele boom clareador por um mês, eu posso fazer 15 gramas, tá? Porque vai ser o suficiente para um mês. Então, uma dica, assim, às vezes você pede para o paciente, se ele está num preparo de peeling, que você prescreveu um ácido retinóico para ele, 15 gramas, que ele vai usar um mês, pede para ele trazer a embalagem no dia do peeling, para você ver se ele usou certinho, porque se você prescreveu 15 gramas para um mês, tem que voltar vazia essa embalagem, tá? Aqui, a Kissela perguntou: como eu descreveria essa necessidade de ser nano-encapsulado na prescrição? Nano-encapsulado mesmo, tá? Cada ativo. Cada ativo. E eu vou falar o que, que tem de vitamina C nano-encapsulada, o que, que tem tudo do que é nano-encapsulado, tá? Nem todos os ativos a gente tem, mas muitos a gente já tem essa tecnologia. E aí a gente consegue fazer essa liberação mais prolongada. Por exemplo, naquela fórmula lá que a Isa mostrou de clareador, que tem o ácido cógico. O ácido cógico, ele tem nano-encapsulado. É só Você ele vai pode ver colocar. ácido cógico Nano-encapsulado. nano-encapsulado. Mas isso a gente vai ter em todas as aulas. Você só vai descrever que é nano-encapsulado. E a gente vai reforçando isso, no final, tudo vai fazer sentido. Vocês vão juntar todos esses conhecimentos, por isso que tem uma aula que vai ser caso clínico. Vamos montar fórmulas, vamos pensar, vamos criar, tá? Fórmulas para o corpo, a gente já coloca uma quantidade maior, porque o paciente usa mais por dia. Então, por exemplo, perna e pé, colocar 120 gramas. Se for só para a mão, uma luva de silicone, 15 gramas já é suficiente. Braço, 40 gramas. Colo e pescoço, 40 gramas. E o tempo de tratamento fica uma média de 30 dias. Não corre o risco dessa fórmula vencer e o paciente não conseguir usar tudo e desperdiçar a fórmula ou ficar usando uma fórmula vencida, que eu já nem sei se o benefício daquele ativo está sendo entregue. Foi isso, pessoal. Deixa eu tirar a minha tela. Stop share, é isso? Uhum. Não, tá certo. Tá certo. Alguma pergunta mais? Alguém quer perguntar alguma coisa? Essa aula é difícil. A primeira aula a gente já quer colocar um monte de fórmula, e eu sei que tem ativos que vocês ainda não conhecem o nome, mas já é para a gente começar a pensar e a gente vai aprendendo na repetição, que ao final de tudo, esse conhecimento ele vai ser construído. E ao longo do curso também vamos falar de outras bases, por que não? Aqui eu trouxe vários, vocês vão ver que eu tenho as minhas favoritas, que eu uso quase sempre, porque eu já senti na minha pele, eu vi que o sensorial é realmente diferente. Então eu tenho minhas favoritas, vocês vão ter as favoritas de vocês também. Talvez vocês me tragam veículos novos que vocês conhecerem em algum lugar que eu não conheço também, porque tem diversos veículos e diversos nomes aí na indústria, e a gente vai sempre trazendo, discutindo por que a gente vai usar aquele veículo naquela situação. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Amei, meninas. Ai, obrigada, Adri. A primeira de muitas aulas, assim, tem muita coisa que a gente vai discutir, vai ser bem legal. E temos o grupo também, vamos tirar dúvidas. A gente já vai disponibilizar esse PDF dessa aula. Então, aqui já tem algum material com algumas formulazinhas. Sempre fica um material de consulta, tá? Para vocês. E nós vamos montar muitas e muitas fórmulas até o final do curso. Oh, que legal, gente. Maria Vitória, Altair, oi, Altair. Ótima ansiosa pelas próximas. Vai ser muito legal, pessoal. Então, gente, já são 10 horas da noite. Meu Deus, falei demais. Passou voando, passou mesmo, gente, nem percebi. Eu falo, eu gosto de deixar fico até amanhã falando. Mas eu sei que todo mundo tem compromisso, tá? Foi um prazer aqui, muito feliz que vocês participaram dessa aula, estão buscando esse conhecimento. Contem comigo e com a Ana, foi muito legal. E até as próximas, até quinta que vem. Isso, e essa aula vai estar disponível no Eduz. A gente vai colocar na plataforma, assim como o PDF que foi entregue por e-mail para todos aqueles que já estão inscritos. Quem tiver ainda que se inscrever,
vai receber esse PDF posteriormente, tá bom? Gente, muito obrigada. Boa noite. Tchauzinho, pessoal. Beijos. Beijo. E agora vocês vão entender por que que não faz sentido o niacinamida da La Roche ser tão caro. No final É vocês vão entender niacinamida isso. com veículos zero. Sério, é isso, gente, para a gente desenvolver o senso crítico também, né? Beijo. Beijos. Beijo.